nasci em Garibaldi, hoje o Carlos Barbosa era o município de Garibaldi, em junho de 1943. Eu sou filho de Ângelo Baú e Florinda Pissoli Baú. Eles eram 5 irmãos na família, 3 moças e 2 homens. Eu mamei na minha mãe até os 4 anos e eu não queria deixar de desmamar. E meu pai, um dia eu estava no corredor da casa chorando que eu queria mamar, e o meu pai me atirou uma leiteira de água no rosto, assim, no corpo, né, para mim desistir. É uma brincadeira, mas eu me lembro, eu tinha 4 anos, faltava pouco para 4 anos, e eu ainda mamava no peito da minha mãe. Eu acho que isso me deu muita força também. Eu sou o penúltimo da família, tenho 3 moças, professoras que se formaram no Colégio São José em Garibaldi, e tenho um irmão, esse é falecido, era médico alergista e que estudou em Porto Alegre. O meu pai, ele dividia a função dele de agricultor, até vinicultor. No Carlos Barbosa não é a terra da uva, de Pareirais, e ele era caixeiro viajante. E ele exigia que nós, filhos, estudássemos. Ele pensava, e eu acho que estava certo, que a gente tinha que estudar. E comecei a estudar no Jardim da Infância na época, né? Que era o primário, com 7 anos de idade. A gente era católico bem mais praticante que hoje, e bem mais praticante também do que a gurizada de hoje, né? Nós tínhamos que ir na missa, tinha que tomar comunhão e ir no catecismo. Quando a irmã de São José, a freira, a gente chegava na aula na segunda-feira, ela fazia a chamada. E a resposta não era presente. Tinha que dizer missa, comunhão e catecismo. Se tu dizia só missa e comunhão, tu era, como é que se diz, repreendido. E tu se dizia só também missa e catecismo, e tu não tomou comunhão, tu era repreendido pelas freiras. Eu concluí o primário em 1955. E depois, em 1956, eu vim a Garibaldi, porque em Carlos Barbosa não tinha o curso ginasial, né? Então, eu estudei no Colégio Marista, e, para te ter uma ideia, nós tínhamos aula de manhã e de tarde. E se estudava inglês, latim, canto orfeônico, francês, né? E nos maristas. Em 1960, eu terminei o ginásio, e aí comecei a estudar o técnico em contabilidade, também vindo de Carlos Barbosa de noite. Estudava no Colégio Santo Antônio o curso de técnico em contabilidade. Em 1963, eu concluí o curso de técnico em contabilidade. Aí, terminou. Nós éramos técnicos em contabilidade, com direito à formatura, com direito a quadro de formatura, com lema, o quadro, inclusive, da formatura de 1963, está ali no museu hoje. Aí, quando terminou o curso o técnico em contabilidade, em 1963, ainda ficamos uma época sem aula, porque não tinha onde tirar a faculdade, tinha que ir a Porto Alegre, né? Então eu fiquei 1 ano em casa, já estava trabalhando nessa época, estudava de noite, e um colega meu de Carlos Barbosa, até que já faleceu, Osvaldo Escoja, um belo dia ele disse: Valdir, né, o Baú, vamos fazer uma faculdade de economia. Eu disse: mas como vamos fazer uma faculdade de economia? Nós não tem que ir a Porto Alegre, né? Não, em Caxias abriu o curso de faculdade de economia. Aí nós íamos na faculdade, também foi uma luta que nem o primário, né? Estrada, saía de Carlos Barbosa depois do expediente, 6 horas da tarde. Nós íamos os 3 a Caxias para fazer a faculdade. Nós íamos por uma estrada de chão até Farroupilha, e tu imagina, quando chovia era barro, quando não chovia era poeira.
Isso durou mais ou menos uns 6, 7 meses, um ano, né? Depois, aqui em Garibaldi, mais algumas pessoas também resolveram fazer a faculdade. Aí conseguimos alugar uma Kombi do Ivo Benini, que foi até vereador em Garibaldi, né? Aí o que acontecia? Nessa época eu já estava trabalhando em Garibaldi, os meus 2 colegas de Carlos Barbosa passavam na frente da minha casa, a minha mãe estava lá esperando com um sanduíche, e para eles levarem para mim aqui que eu estava trabalhando em Garibaldi. E aqui em Garibaldi nós se juntava com os demais e nós lotávamos uma Kombi. E um fato interessante também que quando eu terminei o primário em Carlos Barbosa e vim para Garibaldi fazer o ginásio, quando eu terminei o ginásio em Garibaldi, abri o ginásio em Carlos Barbosa, né? Aí vim a Garibaldi fazer o técnico de contabilidade. E quando eu terminei o técnico de contabilidade em Garibaldi, abri o técnico de contabilidade em Carlos Barbosa. Aí eu fui para a Faculdade de Economia em Caxias. Quando terminamos a Faculdade de Caxias, de Economia em Caxias, abri o campus de Bento. Eu me tenho como um sujeito muito persistente, né? Sempre trabalhei na mesma empresa. Em 1961, em junho, eu ingressei na Tramontina, né? Isso fazem 62 anos, né? A fábrica ainda era pequena, na Tramontina, e como eu comecei a fazer o técnico de contabilidade de noite, eu tinha um amigo, um conhecido, que trabalhava na Tramontina já, no setor do produtivo. E a minha mãe disse para ele assim, o nome dele era João. João, tu vê lá na Tramontina se tu me arruma um emprego para esse guri aqui, para ele não ficar aí na rua fazendo nada, né? Aí o João foi lá, falou com o departamento pessoal, a Tramontina tinha cutelaria, empresa mãe, tinha uns 150, 160 empregados, né? Aí ele disse, tem que ir lá preencher uma ficha. Tudo bem, fui lá preencher uma ficha, né? Mas não passou 2 dias, o senhor Rui Escomação me chamou. Disse, pode começar a trabalhar, pode vir aqui começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na expedição, não era bem expedição, no acabamento, botando faca em bainha. Isso durou um pouco, né? Aí eu passei a separação de pedidos. Então, separava o pedido, fazia um montinho daquelas ferramentas, a linha era pequena, vinha o marceneiro com 1 metro, media e fazia uma caixa especial para cada pedido, né? Trabalhei também fazer caixinha de papelão na cartonagem, a Tramontina tinha uma cartonagem que forrava as caixas, né? Aí eu fui para o escritório do departamento de vendas. No fim de 1962, o senhor Rui Escomação e o Tramontina me chamaram e me disseram, olha, nós vamos fazer uma nova empresinha para dar a Forja, a cutelaria de 1911. Em 1959 foi fundada a Forja Sul de Canoas e em 63 foi fundada a Tramontina, hoje a Tramontina de Garibaldi, na época era Indústria Metalúrgica Tramontina Limitada. E a Forja Sul, como tinha pouco serviço, ela começou a fazer a forjar uns martelos, mas ela não tinha a técnica de dar acabamento, tratamento térmico, era uma forjaria só de peças forjadas. E era pequenininha também, né? Aí começou a forjar uns martelos na época de bola e a Tramontina Cutelaria começou a dar o acabamento, mas o senhor Rui e o senhor não quiseram misturar martelo com faca. Aí fizeram uma pequena empresa para dar acabamento e eu fui convidado como co-fundador dessa empresa em 1963. Eu já tinha 2 anos de Tramontina, né? Aí, em 1964, a Forja Sul disse, não vou mais forjar martelo, isso aí não dá nada para nós, né? Apesar de ser associada, cada um tinha a sua, né? E não vão parar. Aí veio um dilema muito grande, né? Vamos comprar máquina e forjar? Ou vamos fechar essa fabriqueta? Se nós comprávamos máquina, nós não tínhamos dinheiro para fazer o prédio. Se nós fazíamos o prédio, não tinha dinheiro para comprar máquina.
E, né, naquela época não era assim de financiamento subsidiado, BNDES, BRDE, né? Aí ficamos sabendo que aqui em Garibaldi tinha as oficinas da Rede Ferroviária Federal, da Aviação Férrea do Rio Grande do Sul, desocupadas, servindo de depósito, porque essas oficinas foram transferidas para Santa Maria, com a ajuda da Associação Comercial e a Prefeitura, o prefeito Irani Peterlongo Rosa, né? Nós conseguimos alugar um pedaço do pavilhão. Aqueles 2 pavilhões que tem lá, antigos, nós conseguimos alugar metade desse pavilhão. E aí nós compramos uma linha de forja. Só fabricávamos martelo. Por muitos anos, 5, 6, 7 anos, uma década, nós só fabricávamos martelo. Nós ia fazendo a linha de martelo, primeiro bola, pena, de unha, de sapateiro, de pedreiro, de chapeador. E chegamos onde chegamos, trabalhando com trilho de trem, ponta de eixo, de caminhão, né? E depois começamos a... Foi uma luta. Se fosse hoje, nós teríamos falido, mas os concorrentes também não eram muito mais, né? Nós começamos com linha de chave de fenda, depois linha de chave de boca, linha de articuladas. Hoje nós temos 6.000 itens. Das fábricas do grupo, nós temos a fábrica que mais itens tem. Porque se tu pegar, por exemplo, uma linha de chave de fenda, tem chave Phillips, chave fenda, depois tem uma variedade grande de tamanhos, uma variedade de empunhaduras, tem aço carbono, tem aço cromo vanádio, tem 6.000 itens. A Tramontina Garibaldi tem 60 anos. E eu tenho 62 de empresa. Eu sou mais velho do que a fábrica. Porque eu trabalhei 2 anos na fábrica de cutelaria, né? E depois, com todos os colegas mais antigos que tinham aqui, que eu, né, mais experiente, o seu Rui e o seu Ivo escolheram eu para gerenciar o novo empreendimento, né? E ajudar a fundação dessa fábrica. A minha carteira profissional tem 3 registros. Um da Tramontina Cutelaria, de 1961, um da Tramontina Garibaldi, que na época era de Indústria Metalúrgica Tramontina Limitada, né? E um de 1970 eu fui professor de economia no Colégio Santa Rosa em Carlos Barbosa, não por muito tempo, porque tinha muitos afazeres com a fábrica, né? Minha esposa, nós somos 52 anos, 53 anos de casado. Minha esposa é Genice Rosa Baum, casamos em 1970. E eu tenho um filho, Saulo, tem 40 anos, ele é advogado, casado com a Manuele, a esposa dele, são casados já há 7 anos, e ela é cardiologista, e temos um casal de netos, né? Tem o Henrico, que tem 4 anos, e a Joana, que tem 7 meses, né? Sabe, quando tu tem que trabalhar para a comunidade, é um serviço desinteressado e é um serviço não remunerado, né? E o bom italiano, quando uma criança faz alguma coisa, ele dá um dinheirinho para mostrar para a criança que não pode trabalhar de graça, para ele aprender, né? Em 1972 a 75, eu fui secretário do Centro de Indústria Fabril de Garibaldi. Garibaldi tinha a associação comercial e foi fundado o Centro de Indústria Fabril. E de 1976 a 78, um período, eu fui presidente do Centro de Indústria Fabril de Garibaldi. Eu fui secretário na época que o presidente era o Gilberto Troyer, da Jorge Gilberto, né? Trabalhei com o Gilberto Troyer, da Jorge Gilberto. De 76 a 78, eu participei também do Conselho Consultivo do Senai, com reuniões mensais em Bento Gonçalves. E de 99 até 2004, por 2 mandatos, eu fui conselheiro fiscal do CIMEX, Centro de Indústria Metalúrgica de Caxias do Sul, o Sindicato Patronal dos Metalúrgicos, né? Em 1965, fui fundador do Lions Clube de Carlos Barbosa,
onde eu permaneci durante 55 anos. Agora também saí da ativa, porque tem que descansar um pouco, né? Ninguém é de ferro. Se bem que depois que eu parei de trabalhar na ativa, eu não tenho mais tempo para nada, viu? É que aí o sujeito vai inventando coisa, né? Em 1991, fui distinguido com o título Cidadão Emérito pela Câmara Municipal de Carlos Barbosa, junto com outros diretores da Tramontina. E em 2005, eu recebi a medalha Giuseppe Garibaldi, Ordem de Mérito, do Mérito do Município, junto com o Teobaldo Ferreira dos Passos e o Alcides Sebem. E em 2013, fui agraciado com o mérito metalúrgico Didia Bandeira pelo CIMEX, que é uma homenagem assim, luxuosa, que eles escolhem alguém do ramo metalúrgico, né? Então, não fiz muito, mas participei de algumas coisas. Trabalho, dedicação, né? Entende? De noite acordar e anotar alguma coisa que tinha que fazer o dia seguinte na fábrica, né? Hoje já mudou muito. A tecnologia, tu sabe como é que é. Uma vez, hoje, isso aqui dá até para falar, porque é o que menos tu usa.